Então não é só a parte do esporte, é a parte comportamental. E a gente a gente começou a investir bastante nisso. Eu fui para os Estados Unidos várias vezes para poder fazer curso, treinamento, trouxe muita coisa lá de fora e a gente foi usando aqui. A gente tem um instituto em Nogueira desde 2007, né? São 15 anos de experiência que a gente tem com a academia, o instituto, trabalhando com crianças. Então essa parte kids a gente ficou forte. E hoje a gente é autor de um livro que chama Esporte para Além das Fronteiras. É um livro de criança, né? E aí fala sobre educação, né? Através do esporte, dentro das escolas públicas. Nossa, Que a gente pegou um braço do instituto e aí trouxe para as crianças da escola pública que não tem condições de pagar uma academia, mas é ter acesso a esse programa que a gente está usando aí, através do material didático, tem um livro. Que legal, aí tem e também a gente traz muito a família para perto desse processo, junto do processo. Tanto é que nossas academias têm reunião com os pais, trimestral. Tem um boletim, nesse boletim fala sobre o desenvolvimento dele motor, né, cognitivo, a parte afetiva, a parte emocional. Aí tem todo o relatório com as estrelinhas. Né, se ele foi gentil, se ele teve autocontrole durante a aula e tal. E o pai tem um feedback disso e ele tem uma ficha. Nessa ficha ele recebe já umas estrelinhas. E aí com o tempo, todo mês o pai vai trazendo a ficha, né, preenchida, assinada, e a criança ganha um grauzinho na faixa. Aí depois com 4 graus, ele ganha uma estrelinha no kimono. Então ele todo tem as estrelinhas no kimono. Ontem os meninos ganharam, né? Ontem os nossos filhos ganharam. Que legal. Ganharam a planilha de palavras mágicas. Aí tem a palavra mágica, ele, né, fala por favor, obrigado. É gentil, aí ele é um menino mais gentil, então ele ganha a sua planilha, então ele ganha, vai ganhando o grauzinho. Ontem ele ganharam o grau. Então o Tom Pad ganha, já tem umas estrelinhas também. É então muito além da luta, né? É muito além da luta. Na verdade, a gente fala muito, né? Nós somos especialistas em famílias, porque não tá fácil. Até nós como pais, assim, não tá tão simples assim. Talvez sempre foi, tem os desafios de você criar filhos, né? Mas eu entendo muito que a gente tem até um desenho de uma tríade, que é Tim Nogueira, que é a nossa rede de academias, escola e família. Não adianta a gente botar a disciplina lá se o pai e a mãe em casa deixam tudo solto. Não adianta jogar para a escola também esse tipo de trabalho se em casa não se leva, né? Então, assim, a gente tenta, não é só passar para as crianças, mas trazer os pais para perto. Tanto que é muito comum, né, a gente monta a nossa grade de aulas com o horário do Kids e, ao mesmo tempo, com o horário para o Ladies Camp, que é uma modalidade exclusiva feminina, ou alguma modalidade para o pai poder treinar também. Então, assim, eu, por exemplo, eu treino segunda e quarta Ladies Camp. No mesmo momento que eu estou treinando, meus filhos estão treinando jiu-jitsu. Entendeu? Ótimo. Porque a ideia é, trouxe o filho, mas vem a mãe também viver esse processo. Vem o pai também viver esse processo. A gente tem muitas famílias que treinam juntos. Porque daí ela começa a respirar os valores da Tim Nogueira, ela tá dentro do ambiente da Tim Nogueira, ela começa a viver aquilo e fica todo o processo fica muito mais fácil. E aí é onde você tem o ganho não somente com a criança, mas também da família. Porque a gente tem de depoimento do pai falando, poxa, eu me tornei um pai melhor, porque ele começou a me cobrar, né? O filho começou a cobrar. Então, assim, é muito bacana, assim, realmente é um trabalho que faz a gente levantar todos os dias para ir trabalhar, né? Trabalho com propósito, né? Vocês têm 2 filhos, né? 3, na verdade. Eu tenho minha enteada, né, a Valentina, e tenho o Roger e o Romero, Então, são 3 filhos. São 3 no total. E como que é todo esse processo, por exemplo, dele lutando, você grávida, e depois vem um, depois vem outro, como é para vocês conciliar, como principalmente ele, né, que precisa de toda uma concentração, luta. Como é vivenciar isso com 3? Desafiador. Porém totalmente possível. Porém totalmente possível. Na verdade, quando o meu primeiro filho nasceu, eu passei por um processo esse que é até o fruto da mentoria que eu dou hoje para mulheres. Aonde ele saía para ir trabalhar e eu não sabia que vocês iam tocar nesse assunto, senão eu tinha vindo de rima à prova d'água. E aí ele ia trabalhar. Eu achava até então que trabalho para mim era por dinheiro. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, minha independência e tudo mais. E quando eu tive o meu primeiro filho, ele continuou indo trabalhar, não tinha jeito. Ele mamava a cada 40 minutos, tinha cólica. E eu sem família aqui, a família dele também não é daqui. Falei, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu comecei a chorar a ponto de um dia eu falar, Deus, não me entenda mal, eu amo ser mãe. Meu sonho foi ser mãe. Mas assim, se falasse, Aline, escolhe ou o trabalho ou o filho, eu não sabia escolher. Para mim era 50-50, porque eu sempre amei trabalhar. E aí eu descobri que não era só dinheiro. Era produzir, era fazer alguma coisa, né? Participar de algo maior. Então, assim, os primeiros meses foram bem difíceis para mim.
E aí, ele, de novo, me catou pela mão e falou, não, vamos ter um curso não sei aonde pra gente fazer. E a gente começou a cair pra dentro da parte de neurociência, de coaching, de gestão. A gente começou todos os cursos, os melhores cursos do Brasil, até dos Estados Unidos, a gente começou a participar e eu fui carregando ele. E pra mim era muito desafiador. Porque eu falava, não, eu tenho um filho pequeno, não posso ir no curso. Tá? A gente até discutia muito no começo. Ele leva. Eles, né? E a gente começou a levar. O primeiro foi em São Paulo, você lembra? Eu com o carrinho, assim, prestando atenção no palco. O cara lá no palco, eu com o carrinho, dando peito. E esse processo se estendeu e se estende até hoje. A gente não para de estudar, está sempre procurando estudar. Mas foram nesses cursos que eu aprendi algumas ferramentas para usar em produtividade de tempo, em como me organizar, como produzir mais em menos tempo. Então, assim, hoje eu faço muito mais coisa do que antes que eu não tinha filho. Entende? Você faz mais coisas do que antes. Exatamente. O que me assustou quando eu caí em si, assim, nessa fase de desespero, porque é desesperador quando você deixa de fazer uma coisa que você gosta. Foi que eu fui pesquisar na internet. Falei, não é possível. Alguém deve ter um jeito para isso. Eu entrei no Google e falei assim, como trabalhar assim que tem filho e tal. E apareceu uma campanha do IBGE que falava que a cada 2 mulheres que têm filho, uma não retorna para o mercado de trabalho. Caramba. O índice era 50%. Hoje em dia está em 30%, graças a Deus. Então, aquilo ali me chocou, porque eu falei assim, tudo bem, 50% não voltam, mas tem as 50% que voltam. O que elas fazem? Eu preciso descobrir. E foi aí a minha estrada, e ele sempre me apoiando para eu estar nos cursos, para eu, né, dar um jeito e tal, e ver como é que faz para delegar algumas coisas. E foi indo. Então, hoje, eu sou extremamente produtiva. E por que eu falei da mentoria? Porque eu não quero que nenhuma mulher mais passe o que eu passei, que foi um gosto muito amargo. Sabe, assim, eu deixar de fazer o que eu gosto, e é muito comum. Você fala com algumas mulheres que viraram mães, elas falam assim, não tem como, né, eu voltar a trabalhar. Só quando ele fizer uns 8, 9 anos, que ele já vai estar grandinho. E eu falei, não, tem como. Deixa eu te ajudar. Dá sim, eu consegui. Então, foi todo um processo, e tanto para mim quanto para ele, pra gente se ajudar. Eu acho que depois que a gente teve filhos, a gente se ajudou muito mais de um fazer alguma coisa pelo outro. Porque trouxe essa conscientização, tipo, a gente quer ir para tal lugar, mas tem as crianças, como é que a gente vai? O segundo, então, você já estava um pouco mais planejada. Nesse sentido, pouco, mas foi a segunda porrada na minha cabeça. Foi, mesmo? Porque o outro tinha 7 meses, quando eu descobri que estava grávida. Não foi planejado o segundo.